pessoal! Ei, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Café. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está presente aí nos debates políticos, nos canais de televisão, e vamos falar agora diretamente aqui do nosso café sobre o aborto. E aí, Daniela? E aí, você é a favor ou contra? Essa questão é polêmica, porque o que é o aborto? Então, primeiro eu vou passar a palavra aqui para a nossa enfermeira, né, que é muito mais gabaritada para poder falar o que é o aborto, e aí assim a gente desenvolver um raciocínio em cima disso. Então, explica aqui para o pessoal o que é considerado aborto em termos da medicina. Não, existe uma variável, né, em relação, assim, quando a gente fala de aborto, o final da gravidez, a interrupção da gravidez, né, até antes de nascer. A gente pensa que a gravidez, 40 semanas, né, mais ou menos, existe a variável aí, 38 ou 42 semanas, 37 já é considerado uma gestação a termo, que a gente fala, uma gestação, final de uma gestação varia, de 37 a 42 semanas, mais ou menos. Então, o aborto, ele o que é o que seria o aborto? É a interrupção da gravidez que tem essas semanas todas, né? A cada país, e aí olha que interessante, por isso que é tão importante a gente ter um pensamento político, porque essas decisões, olha só que coisa, cada país pensa no aborto de uma maneira, né? Principalmente quando vai descriminalizar ou legalizar ou alguma coisa nesse sentido, cada país, então, ele vai definir ali até que semana é considerado um aborto e pode ser feito ou não. Então, o assunto por si só é muito controverso, porque no Brasil a gente tem é legalizado o aborto no caso de estupro, no caso de risco da mulher para a mulher, provado, e incompatibilidade com a vida, os bebês anencéfalos, essas coisas. E depois de um tempo, recentemente, eles lançaram uma lei, passou uma lei em que a menina com menos de 14 anos que engravida é considerado estupro, né? Então, no meu entender, eles passaram essa lei no sentido para salvaguardar pelo menos essas adolescentes que são geralmente abusadas dentro de casa e não têm esse direito a fazer o aborto. A gente precisa entender que, pessoalmente, eu sou contra o aborto, mas que isso é uma coisa pessoal, né? E que o fato de eu ser contra não significa que ele não aconteça. E de que forma que ele acontece? Ele acontece as pessoas mais abastadas, que têm condições, elas fazem no exterior ou em clínicas de luxo. E ninguém nem fica sabendo, né? As meninas, geralmente com vida mais precarizada, mais pobres, essa é a verdade. Isso não é uma questão que a gente pensa assim, mas ela tá falando isso porque ela é de esquerda. Isso, independente de qualquer coisa, é assim que acontece. Você pode ter essa noção de realidade, entender isso e continuar contra. Mas o fato o aborto, independente de ser contra ou a favor, ele vai acontecer, as pessoas fazem um aborto. O que muda primeiro, como é hoje, né? Essa menina, essa pessoa pobre, ela é criminalizada, né? Ela responde um processo criminal por causa disso, né? Desse ato que eu entendo como até um ato de desespero. E o pai nem se fala desse pai. Quem é esse pai? Né? Eu conheço pessoas que mantêm vínculos de amizade com pessoas que abandonam filhos. Mas como é que você é amiga desse cara, fulano? Esse cara nem abandonou a neném que nasceu. Não, mas ele não... A mãe não deixa ele ver, ele não... Poxa, ofereci roupinha pro cara, levar pro filho, e ele nem procurou pra né? Quer dizer, ele não tá nem aí pro filho, ninguém fala disso. Isso aí não se fala disso. Eu acho que é sempre a mulher que tá em jogo aqui. E a gente tem que olhar isso de frente e conversar sobre isso, porque isso traz para a conversa vários assuntos que as pessoas nem imaginam. Então, vamos lançar luz sobre esses assuntos. Agora, só que eu lembrei de uma coisa, gente. Antes de lançar luz sobre esse assunto, nós temos que lançar luz aqui no nosso refletor, que eu esqueci de ligar.
Então nós vamos ligando aqui, ó, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Ele sempre esquece dessa luzinha. Vai ficar, o vídeo vai ficar a cada hora de uma cor. É porque eu estou ao lado de uma pessoa iluminada. Ai, meu Deus, então não precisa. Você deu conta? O bobo custa criar, mas quando cria era gosto. A gente pode dar beijinho no canal? Pode. Essa é coisa boa demais. Bom, gente, celebrar a vida é algo maravilhoso. Todo mundo que tem um filho, né? Nasceu uma criança numa casa. Todo mundo fala, uma criança enche uma casa e tal. Ou então, uma criança problemática que seja e tudo mais. Mas existe um fator biológico, né? Que é a questão da ocitocina, que afeta tanto a mulher quanto o marido também, né? Em graus diferentes. Né? E aquele amor que surge ali em relação ao filho. Ele está falando em relação ao prazer, né? É um hormônio da felicidade que é liberado assim, né? Em vários momentos até da vida, quando a gente está feliz e tal. Mas a gente tem que entender o seguinte: nem todo mundo passa por esse processo. A gente está falando aqui, o Ives colocou, como ele se sentiu, né? A gente tem que pensar que hoje em dia e é uma coisa humana mesmo, a gente quer as coisas dentro da nossa realidade, porque se comigo foi assim, então, se comigo deu certo, se eu penso dessa forma, se eu me oriento dessa forma, se esse é um valor meu, as pessoas têm uma tendência de querer impor esses valores ao restante. E a vida não é assim, entendeu? As pessoas, a gente, igual tanto o Ivens quanto a mim, a gente foi criado numa família estruturada, com todo cuidado, zelo, a gente teve condições, né? A gente teve boas escolas, a gente teve toda uma estrutura. A maioria das pessoas, uma grande parte assim, das pessoas não tem isso. Então o que a gente percebe, existe uma perseguição em relação à mulher, um julgamento e uma culpabilidade em relação à mulher, agora você engravidou e agora você assume a responsabilidade. Então, antes de mais nada, a gente tem que deixar claro que é uma coisa que ninguém sabe, e eu vou falar aqui para vocês em primeira mão. Eu acredito que agora muita gente já tem tomado conhecimento disso que eu vou falar. Nem toda mulher que engravida é obrigada a ser mãe. Isso é uma coisa que pouca gente sabe e ficou muito escancarado no caso da atriz Clara Castanho, né? Que eu tenho abertura de falar isso publicamente, porque a história infelizmente se tornou pública, e ela teve comentários ela sofreu comentários de pessoas ignorantes em relação à própria legislação brasileira, à própria vida, à própria assistência social, à própria, né, a mulher que dá entrada. Isso é uma coisa que eu falo, que eu conversando com outras pessoas em determinados momentos, eu percebi que as pessoas não sabiam disso. A mulher grávida, quando entra em trabalho de parto numa unidade hospitalar, ela pode chamar o serviço social do lugar e falar: eu não quero a criança, onde eu assino? Ela pode dar essa criança para adoção a hora, né, nesse momento de dar à luz. Isso não é abandono, isso não é porque ela é uma má mãe, ela é uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, uma pessoa que mostra uma maturidade muito grande, de perceber que não é a hora dela, que não chegou o momento, e é difícil para ela. Entendeu? Então ela tem que ser acolhida, ela tem que ser... Imagina, para mim é um ato sublime de amor. E a gente tem hoje, a fila de espera da adoção, tá em 30, de crianças recém-nascidas, tá na faixa assim, 37 mil pessoas na fila, esperando bebês recém-nascidos, que é de 8 mil, né? Crianças mais velhas, tem aos montes. E por que essa criança mais velha chega para ser adotada? Porque são justamente, muitas vezes, cresceram num lar que não tinha a menor condição, elas foram retiradas dessas famílias pelo conselho tutelar porque foram extremamente maltratadas, e essas crianças ou fugiram de casa pelos maus tratos. Então, e cadê esse amor todo por essas crianças? Eu chamo isso para o debate. Cadê o carinho, essa dó toda quando você vê aquela criança que você já olha assim, não, trombadinha, né? Geralmente são crianças negras, periféricas, com famílias que não têm condição. E aí? Cadê a pena? Eu queria entender essas pessoas, né? O que fazer com essas pessoas? Nem tem um olhar sobre elas. Elas querem o feto ali,
O que é muito, muito difícil. A gente, inclusive, vai abordar essa questão da maternidade, da paternidade, num outro vídeo nosso. Podem aguardar aí. O que eu estava falando em relação à celebração da vida e tal, tudo mais, e se você pegou aquela vida que foi interrompida lá atrás, que você não sabia o que ela iria se tornar, como é que você vai lidar com isso? Porque não tem como você saber. Interrompi uma gravidez que era problemática. Eu tenho exemplo aqui na família de um primo, né, que nasceu com o filho dele com Zika. Já havia o prognóstico de que, vai morrer. Só que vai morrer em X meses. E o menino durou anos. E houve toda uma relação de amor dentro de toda essa família com essa criança. Essa criança foi amada, ela se desenvolveu? Não, ela não se desenvolveu. Tá? Mas, como ficaria toda essa família se lá atrás tivesse sido feito o aborto? Então, assim, essa é uma discussão muito profunda, mexe com a questão religiosa, mexe com a definição que a própria Daniela falou. Num país, o aborto é definido com essa e essa regra, é permitido com essa e essa regra, é proibido com essa e essa regra, o que é considerado vida, porque se o aborto é a interrupção da vida, então, onde é que, a partir de que momento que a gente está cometendo o aborto? Né? Para a religião, houve a concepção, já é vida. Então, se você abortou ali e tal. E o aborto natural, que faz parte da natureza do homem, dos animais. Não, mas aí é natural, a pessoa não tem controle, né? Não tem Sim, como. mas não é dito aborto, só que aborto natural. Mas aí não é esse que está em questão, que é o provocado que é a questão da legalidade, da mulher. Você acha que a mulher tem direito de abortar, né? Você acha que tem que ser descriminalizado, legalizado? Ela tem o direito de abortar ou não? Pois para colocar uma opinião em cima disso, a gente tem que ver e fazer uma análise da cultura. E daí é que eu entrei. Em alguns países a cultura determina. E aí a cultura está extremamente ligada à religião, que é a maioria daquele país ou daquela região. Então, assim, para a religião a vida está na concepção. E aí, se eu interrompi intencionalmente aquela vida... Mas a religião é algo pessoal. Não tem que misturar com decisões. Eu sei que mas acontece que há uma decisão pessoal também fazer o aborto. Né? Existem as questões econômicas. Né? Minha família aqui... Eu sou uma menina de 11 anos de idade e... 11 anos pode. Abaixo de 14 anos, se engravidar, tem direito. Eu sou uma menina de 15 anos, a minha família não tem condição de sustentar, eu não tenho, ou então eu sou uma menina de 15 anos, eu quero curtir minha vida e dei uma bobeada que engravidei. E aí? Não quero esse filho e não quero nem chegar ao final da gestação. Como é que fica a questão da pílula do dia seguinte também? Que, né? Nem sempre funciona. Pois nem sempre, mas não provoca o aborto e tal, a não concepção. Mas aí as pessoas... Lá no iniciozinho, né, e tal. Então, assim, se para uma certa cultura a vida já existe ali na concepção, então já é considerado aborto. Então, assim, a radicalização de qualquer tipo de raciocínio, ela leva a decisões injustas. Na minha opinião, eu acho que o aborto, ele deve ter regras claras. Então você acha que tem que ser descriminalizado? Ele não ficou claro, nem para mim. Não, eu acho que tem que ser mudadas e reajustadas as regras em função da mudança que vai ocorrendo na sociedade. Por exemplo, as meninas de 15 anos de hoje não são as mesmas meninas de 15 anos. Você acha que ela teria o direito a fazer o aborto sem ser presa, criminalizada, sim ou não? Gente, prender uma mulher porque ela decidiu fazer um aborto, aí eu acho que já é uma radicalização. Ela prende. É uma questão assim, a lei burra, né? Então, é aquela máxima... Mas é considerado um crime o aborto. Sim, mas é aquela máxima que eu falo. A lei existe para quando falta o bom senso, entendeu? E aí, a lei foi feita com bom senso?
nem sempre também, né? Então, eu acho que a lei precisa ser reajustada constantemente em função das mudanças sociais que vão ocorrendo. Como eu vinha dizendo, a menina de 15 anos de hoje não é a mesma de 50 anos atrás. E nós vamos manter essa lei para 50 anos daqui para o futuro? Será que essa lei vai servir? Né? Como é que a ciência evolui também em termos disso? Eu vou poder pegar meu filho, não quero gestar, eu coloco numa incubadora artificial ali e ele automaticamente vai ser um filho para a sociedade, vai ser criado por uma inteligência artificial, sei lá. Não delira, não. Eu fui lá para frente, entendeu? A sociedade muda. Sei lá. Era muito filme. Não, pode acontecer. Eu acho que, bom, para concluir, né? Vamos fechar aqui, porque senão o assunto vai... Eu acho que tem que primeiro primeiro debate que tem que ser feito no Brasil é resolver o aborto. O que é o aborto, né? Eu acredito que até a 12ª semana. Eu acho que passou disso, eu acredito que, na minha opinião, né? Não seja aborto. Até a 12ª semana. E descriminalizar, para que todas as pessoas possam, mas não fazer de uma forma banalizada, porque as pessoas hoje, os adolescentes, já usam, inclusive, essa pílula do dia seguinte, que foi comentada aqui, de forma banalizada. Faz muito mal para a saúde e muitas nem sabem. Então, eu acho assim, não é descriminalizar e legalizar porque aquele grupo venceu ali de alguma forma. Não é por uma questão de vaidade, eu acho que tem que se agir por várias frentes, né? Primeiro, resolver o que é o aborto até a 12ª semana. Essas famílias, essa adolescente, essas famílias, elas têm que ser assistidas. Opções têm que ser dadas a elas, sim, no sentido até de fazer o que a gente chama, você vê, uma coisa americana que a gente poderia utilizar aqui, ó. A gente falou no outro vídeo sobre pegar o que há de bom nas outras culturas, que é a adoção já com a pessoa gestante. A adoção, ela é intermediada pelo serviço social, né? Ela já não quer aquela criança, ela finaliza a gravidez e já então conhece a família que vai receber essa criança, sabe? Então eu acho que são vários caminhos que aqui no Brasil, infelizmente, é muito tabu, é muita coisa, é muito julgamento. As pessoas ainda têm um pensamento muito capial, assim, não no sentido pejorativo, porque a pessoa ser da roça, não é isso, mas no sentido, assim, de não querer o conhecimento, querer permanecer na ignorância, nesse sentido, entendeu? Teve um país desses aí, por exemplo, não lembro agora qual, que fez uma coisa que eu achei extraordinária. Eles fizeram uma incubadora que fica num lugar estratégico. Então a mulher, ela não quer a criança, ela não quer parir no hospital, ela não quer se expor. Ela tem essa criança de alguma maneira, mas ela não quer essa criança, ao invés de jogar no lixo, no rio, fazer alguma coisa, alguns desses absurdos de desespero, porque eu não gosto nem de pensar com esse bebê, e ela tem a opção de colocar esse bebê parece uma caixa de correio gigante. É igual a roda dos mosteiros, né? Aí coloca o neném, e ele já tá ali, ele já está aquecido. Quando essa mãe chega e coloca esse bebê lá, uma sirene é tocada no lugar, né? Nessa instituição que já acolhe esse bebê para essa adoção. E aqui, quando caiu na internet isso, e eu tô no Brasil, eu vou ler comentários brasileiros, as pessoas acharam absurdo. As pessoas enxergam uma mãe que engravida e não quer a criança como uma pessoa impura de todas as maneiras que você puder imaginar. Elas falam coisas para essas mulheres, muitas delas adolescentes, igual você citou essa de 15, como se de 14 para 15 ela entrasse num portal e virasse outra mulher, né? Ela de 14 para 15 ela não, eu falei o número 15 mas só porque pra sair é interessante, do limite legal. Porque é interessante como é que as pessoas tentam resolver as coisas. Então abaixo de 14 pode-se tudo, né? E vez 15 já, pronto, agora você já é mulher, você já sabia o que você estava fazendo. As pessoas colocam muito no recorte etário como se a coisa mudasse totalmente, né? Não tem como fazer diferente nesse sentido, porque as pessoas estão tentando pelo menos resguardar
essas crianças abaixo de 14, o que já é um grande ganho nesse sentido. Mas eu acho que menos julgamento, mais ação, né? As pessoas brasileiras, né, não se dizem tão religiosas, né? Toda vez que você tiver dúvida de alguma coisa, ou estiver brava com alguma coisa, ou perceber que alguma coisa está indo de encontro ao seu valor, pensa assim, o que Jesus faria no meu lugar? Será que ele teria essa raiva? Será que ele teria esse julgamento? O que ele faria com essa mãe, com essa criança? Então, antes de pensar qualquer coisa, pense. Pega o profeta de sua religião, aquele que você acredita, aquele que você abraça, e eu sou assim, adoro os ensinamentos de Jesus, estudo a Bíblia, já tenho um vídeo aqui que fala que eu sou agnóstica, mas eu fui criada no catolicismo, super respeito, adoro falar disso, desses ensinamentos e viver esses ensinamentos, o que é importante, né? Então, menos julgamento, mais debate e o Estado é laico. Isso aí, pessoal. Está aberta aqui a discussão sobre o aborto. Agora é o seguinte, vamos trazer os argumentos para os comentários, tá? Cuidado, porque debates radicalizados não levam a nada. Então vamos manter a paz aqui e celebrar sempre a vida.